Olá, olá, bem-vindo ou bem-vinda. Aqui a gente vai falar agora sobre a área de trabalho, mas não o que você está pensando. É a Work Area da Timeline. E a gente usa bastante a Work Area e eu vou te ensinar como nesse vídeo. Então aqui eu tenho meus amigos, o vermelho, o verde e o azul, os famosos RGB. E a gente vai criar uma animação aqui legal e a gente vai tentar criar um loop bacana enquanto a gente aprende sobre a Work Area. Primeiro de tudo, a Work Area basicamente é um início e um fim que você determina, que é o início e o fim da reprodução. E a gente pode ligar a Work Area vindo aqui nessa setinha, onde tem o tipo de animação. Vou mudar ele para One Shot aqui de novo, que é o padrão. E aqui embaixo você vai ver que tem Work Area. E se eu clicar, a gente liga essa Work Area e aparecem esses dois handles, né? Essas duas bolinhas azuis aqui na nossa timeline, que eu posso clicar e arrastar. Então eu vou fazer isso aqui em um, vou clicar e arrastar o outro aqui. E basicamente, essa área é a área delimitada para tocar a animação. Então você vai ver que mesmo se eu estiver aqui e eu clicar no play, ele vai saltar lá para o começo dessa marcação e vai parar no final dessa marcação. E se eu der play de novo, ou se eu mudar isso aqui para loop, por exemplo, ele vai loopar ali só no fim, né, entre o início e o fim da área de trabalho. Então, isso aqui é bem útil quando a gente tem uma animação muito grande, a gente quer focar em uma parte pequena dessa animação, ou para criar loops, porque a gente consegue criar keyframes que vivem fora da área de reprodução, e isso ajuda a criar loops sem aquela travadinha, né? Eu vou te mostrar isso aqui ao longo desse vídeo agora. Então, vamos seguinte, vamos começar aqui no 30 mesmo, e vamos até o 1:30, acho que tá bom, qualquer coisa a gente ajusta depois. Essa timeline tem uma duração de 2 segundos, então eu vou começar a fazer uma animação. O que eu quero fazer basicamente é esses quadrados, né, ondulando de um lado para o outro, assim. Então, primeiro, a gente precisa selecionar todos eles, criar um keyframe na posição X, e aí todos eles vão ficar listados aqui. Eu vou abrir cada um deles para a gente ver ali a posição X com um keyframe. Então, primeiro, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, 60, porque eu estava segurando o Shift, pixels para a esquerda, e eu usei a setinha do teclado para isso. E aqui, quando chegar em 1 segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então ele voltou para o centro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a direita agora. Então, da esquerda para a direita, e aí agora, aos 30 aqui, eu vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, os keyframes para ir para a esquerda. Então, basicamente, o que a gente fez aqui foi uma animação deles todos, né, indo e voltando aqui para dentro da... indo e voltando para a posição inicial. Beleza. Agora eu vou selecionar todos esses keyframes e vou adicionar uma interpolação cúbica aqui só para a coisa ficar um pouco mais suave, né? Então eles têm uma aceleração e uma desaceleração conforme eles vêm e vão. Mas o que eu quero fazer é criar, né, um stagger ou um offset. A gente quer, né, dar um degrauzinho aqui para esses quadrados. E a gente pode fazer isso simplesmente puxando os keyframes. Então eu posso vir aqui, puxar esses keyframes um pouquinho para a direita e vir aqui e puxar mais um pouquinho esse aqui para a direita. E agora você vai notar que a gente adicionou aquilo que a gente quer, mas você vai notar que quando ele reseta, ele dá essa travadinha esquisita, né? Isso porque a gente precisa adicionar alguns keyframes aqui a mais para esse loop ficar perfeito. E o que a gente precisa fazer é o seguinte. Primeiro, eu vou aumentar um pouco a duração, porque eu achei que tá pequeno. Então vou colocar logo uns 5 segundos. Vou dar um zoom out aqui usando o control e a rodinha do mouse, porque agora a gente tem mais espaço para trabalhar. Vou jogar esses keyframes aqui um pouco mais para frente, para a gente ter um pouco mais de espaço tanto antes quanto depois dos nossos keyframes. E eu preciso resetar a minha área de trabalho aqui para duração nova, né? Em vez de eu clicar e arrastar, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar esses keyframes aqui, vou clicar com o botão direito e a gente tem um atalho aqui chamado Set Work Area. Basicamente ele vai pegar, né, seu primeiro keyframe, seu último keyframe e vai colocar a Work Area lá entre eles. Então se eu clicar e confirmar, você vai ver que já movi a Work Area aqui para o lugar certo. Então isso é um atalho bem útil que você pode usar. E agora, o que eu preciso fazer, eu vou pegar esses keyframes, Ctrl C, Ctrl V, e agora eu vou selecionar eles aqui e vou juntar eles de volta aqui, ó. Então, tem aonde o último ali sobrepõe com o primeiro. Agora eu tenho keyframes que vivem fora dessa área de reprodução, né? E isso vai ajudar a gente a criar esse loop de uma forma um pouco mais sem travar. Então, eu vou fazer o mesmo. Vou copiar isso aqui, vou dar um Ctrl V aqui, e aí eu vou sobrepor esses keyframes aqui. Pronto. Agora, você vai notar que quando a gente toca, a gente tem uma animação de loop que não trava. Por quê? Porque a gente tem keyframes fora da área de produção e a gente garantiu que o último frame aqui, bem aqui, é igualzinho ao primeiro frame aqui. Então, quando a gente toca, né, esses outros quadrados, eles já estão em movimento também, e isso faz com que o loop fique perfeito, sem nenhuma coisa ali que te diga que ou deu uma travadinha esquisita aqui, deu para reparar que a animação recomeçou. Então, a Work Area é bem útil quando você estiver criando loops
porque ela permite que você crie keyframes fora da área de reprodução. Isso pode te ajudar a criar um movimento um pouco mais contínuo ali. Então, se você quiser treinar um pouquinho mais de loops, dá uma atenção para a Work Area, vai tentando botar uns keyframes aqui, keyframes ali, mas saiba que para você criar um loop, seu primeiro e seu último frame precisam ser iguais, não só iguais visualmente, mas o movimento que os objetos estão indo, né, a direção que eles estão indo, precisam ser iguais também, e a velocidade com a qual eles estão indo. Então, por isso que a gente copiou e colou esses keyframes, com essa interpolação básica, todos eles têm a mesma interpolação, e a gente conseguiu fazer esse loop legal aqui. Então, esse é o básico do básico da Work Area, mas não tem muito o que falar sobre ela, né? Você vai aprender a mexer na Work Area, a criar umas técnicas assim, conforme você for indo, e principalmente quando a gente misturar com outras features do editor do Rive aqui, porque a gente tá só na superfície aqui das coisas, então o negócio vai ficar mais maluco conforme você avança. Então não esquece de marcar esse vídeo aqui com gostei, para mostrar para você mesmo que você fez essa lição e não precisa voltar nela, só se for para consultar. Então eu vejo você no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre o editor de gráfico, e aí a coisa fica legal.